Olá, meus amados, paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nessa quarta-feira. E já pegando o gancho de ser uma quarta, na terça, essa noite passada, nós começamos uma série de estudos na nossa maturidade espiritual, que é ministrada todas as terças-feiras, nosso culto de ensino, que já perpetua aí vários anos, né, dentro da nossa comunidade de fé. E me coube a mim, né, o sagrado privilégio de trazer um estudo. E nós vamos trabalhar essa série provavelmente em 3 ou 4 aulas, assim entendemos a necessidade. E no dia de ontem nós começamos então a falar sobre esse assunto. E a abordagem sempre pelo menos na minha visão, precisa ser um assunto polêmico, algo que faça com que em conjunto e em comunidade nós possamos pensar em relação a esse assunto. E o nosso assunto polêmico, depois de aulas escatológicas, de aulas de tipologias que nós vivenciamos aí nos últimos meses, o Senhor tocou no meu coração de trazer esse tema muito polêmico. Algo que chama bastante atenção se nós conhecemos muito sobre esse tema. Afinal de contas, a oração é a arma do crente. A oração é a nossa ferramenta diária. Nós temos vários jargões para oração. E eu falei, Senhor, mas é um tema muito raso. Talvez não dê pra gente explanar tanto em cima do tema, tanto em cima do assunto. O Senhor falou assim, não. Tem sim, de modo que esse material ele acabou se tornando o meu TCC de pós-graduação do meu curso de Ciências da Religião da Faculdade Batista de Minas. De tal modo que esse assunto ele é extenso. E ontem, na nossa primeira aula, foi uma amostra de que realmente ele é muito extenso. Nós trazemos uma maneira de ensinar ou de compartilhar o ensino. E ontem foi uma noite muito gostosa de estarmos reunidos. Não estando somente como um interlocutor sobre o assunto, professor, mas ali nós reunimos alguns irmãos e que a maioria tinha experiências com a oração, até mesmo algumas dúvidas em relação à oração. E isso é só o começo da nossa caminhada. O começo da nossa caminhada. Nós estamos aí falando aí de uma série que talvez pode perpetuar até mais 3 aulas seguintes, né? Totalizando aí uma série de 4 aulas em relação ao assunto. E se a gente quisesse e pudesse, nós estenderíamos mais. Então vamos lá. A primeira coisa que me chama bastante atenção é de que maneira que nós estamos colocando essa ferramenta ou esse canal de comunicação entre nós e o sagrado, entre nós e Deus. E essa ferramenta, nos últimos tempos, ela tem servido, na minha visão, quando eu coloco aqui já de início, que são minhas falas, são falas de outros mestres, são conteúdos de outros livros que nós buscamos pesquisar. Então, assim, como eu disse, eu não estou inventando a roda. Talvez eu estou pegando essa roda e estou fazendo ela girar de uma maneira em que vai lhe chamar a atenção de uma outra perspectiva. Então, vamos lá. Primeira coisa que me chama a atenção, que eu gostaria de colocar de uma maneira bem polêmica, é que a nossa oração, aquilo que nós temos de maneira que faça com que nós nos aproximamos a mais de Deus, tenhamos um momento de intimidade e que isso nos faça nos tornarmos mais íntimos de Deus. A primeira coisa que eu quero colocar já para a gente começar a pensar se realmente
não está se tornando uma ferramenta de comercialização. Comercialização tal que eu tenho para te vender e você tem a demanda que muitas das vezes você quer me comprar. Mas são orações específicas. Hoje nós vivemos orações específicas que são praticamente em todo o tempo de petição. Petição, 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 petição. Por isso que esse estudo, ele me chama a atenção, para que nós podemos entender que existem vários outros tipos de oração. Oração não é só pedir. E muitas das vezes pedir somente o que eu quero para mim, em determinado momento, o que eu quero viver, o que eu quero fazer, o que eu quero ter. Então, vamos trabalhar entendendo primeiramente o que é oração, nossos termos, nossas etimologias da palavra oração, os significados dessa palavra em algumas línguas que eu pesquisei. Caminhar sabendo que oração, ela não é só a petição. A oração, ela não é um cheque em branco, onde você tem o direito de pedir qualquer coisa e que você precisa ser atendido dentro daquilo que você quer. E, nosso Deus, eu estou fazendo uma oração para o meu Deus e o meu Deus precisa fazer aquilo que eu preciso agora e da maneira que eu preciso agora. E muitas das vezes alguém diz: eu tenho a oração e eu oro para você mediante ao que eu vou receber de volta de você. Ou a outra parte que diz: eu quero uma oração de você, e se isso acontecendo, eu vou estar aqui contribuindo com você. De uma maneira bem, vamos se dizer, bem rasa nas palavras que eu estou dizendo agora. Agora observa para vocês verem. Quando a gente parte para a etimologia da palavra, ou talvez antes, o que seria a minha parte introdutória, né, a oração é uma das práticas mais universais da experiência humana. Né? Na Bíblia, ela ganha um significado único, que é o encontro, nosso encontro com o nosso Deus, o nosso encontro com o sagrado, um diálogo de intimidade, de dependência. A maioria das visualizações que temos, dos exemplos que temos em relação à oração, ela nos mostra homens determinados a uma batalha, determinados a uma circunstância, e maioria das vezes é para um coletivo. Para um coletivo. É para aquela nação. Desculpa. Sempre é em prol da comunidade. Então, a maioria das vezes hoje, a nossa oração é em prol de nós mesmos. É uma petição de mim para mim. Então, isso não nos afasta um pouco do que é o significado da oração em contexto de intimidade e dependência de nós com o sagrado. Na etimologia da palavra oração, em hebraico, tefilá, significa a intercessão ou autoavaliação diante de Deus. O orar é colocar-se sob o olhar divino, examinando e rendendo-se à vontade de Deus. Então vamos seguindo. Em aramaico, né, o significado da palavra e a etimologia da palavra é tezelota. O termo usado em partes nos livros de Daniel e Esdra expressa súplica intensa, especialmente no momento do exílio e nas necessidades extremas. E, mais uma vez, mostra-se, né, uma oração de um profeta em relação à nação, em relação a tudo aquilo que está vivendo, mas não é só para ele. O aramaico traz essa especificidade, esse significado, né, essa etimologia. No grego, proseuchomai, vem do pros, em direção a, e euchamai, desejar e pedir. Indica que a oração é um movimento de alma em direção a Deus, unindo petição e adoração. O latim é o oratio, né, traduzida na Vulgata como discurso, aquele que fala, aquele que suplica. Foi base para a tradição ocidental, marcando a oração como o ato de falar diante de Deus. Eu citei aqui no meu trabalho os motivos de oração na minha perspectiva. O primeiro é o relacionamento, a comunhão íntima com o Criador,
é a dependência, é o reconhecimento da limitação humana. Depois vem a adoração, a resposta ao caráter divino. Depois vem a confissão, o arrependimento, a restauração, a intercessão, colocar-se em favor do prol e em relação a missões, buscar, né, ousadia para o avanço do evangelho. Eu não consegui alocar aqui dentro dos meus motivos de oração algo que seja tão somente só para mim. Então, sempre quando eu li todo esse trabalho, eu cheguei que os motivos de orações desses homens eram em prol ou da adoração ou de petição para aquela nação, para aquele povo, para aquela aldeia, para aquele lugar, para aquelas pessoas que estavam vivendo ao redor daquilo ali. E a busca minha por exemplos na Bíblia começou lá em Adão. Adão, para mim, ele é o primeiro homem que inaugura os tempos de oração. Só que Adão, ele não tem um intercessor. Adão, eu não acredito ver Adão fazendo súplicas. Pedindo. Porque o Adão está no ápice. O Adão está naquilo que foi criado de mais belo para que ele pudesse habitar e habitar para que tenha intimidade com Deus. Adão, ele tem seu momento de oração na virada do dia, quando Deus se apresenta para ele e diz: vamos conversar, Adão, vamos falar em relação ao que aconteceu no seu dia. O que você fez? Como você está? Então eu vejo mais a oração de Adão, aquela intimidade perfeita. Porque é muito ruim você ter intimidade com uma pessoa que só chega perto de você só para pedir. Toda hora é um socorro, toda hora é um pix, toda hora é ruim. Não é intimidade tão bacana assim. Mas a intimidade de Adão é a intimidade perfeita, onde ele tem tudo e a única coisa que ele precisa ter é aquele relacionamento com Deus, que foi para isso que fomos criados. Deus cria um ser humano para que ele possa ter uma relação de intimidade, para que ele possa ter uma relação de amizade, uma relação de pai e filho, tantas outras maneiras de relacionamento que nós citamos várias vezes em diversos momentos, que nosso Deus é para nós. E para Adão aquilo ali era o ápice. Para Adão ele tinha tudo. Não precisava de momento algum ter alguém para intermediar essa comunhão. Um diálogo direto com Deus. É uma comunhão e intimidade constante. Todos os dias. Pulamos então para Abraão. Abraão inaugura, na minha perspectiva, a oração de intercessão. Quando ele intercede por Sodoma e Gomorra. Ele faz aquelas perguntas, mas eu acho mais interessante da maneira que ele chega para interceder por alguém, se colocando como pó e cinza. E faz ali: Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor mesmo assim vai destruir? Não, Abraão, não vou destruir. E assim vai aquela primeira oração de intercessão. É a oração de Abraão para, na minha perspectiva, os seus parentes que estão em Sodoma e Gomorra. Porque ele era realista o bastante para entender que Sodoma e Gomorra estava corrompida a ponto de o nosso Deus querer destruir aquela cidade. Quando a gente pula para o próximo, que eu cito no meu trabalho, é Jacó. Jacó é uma oração que transforma. E quando Jacó faz essa oração? Quando ele luta com o anjo. Ele passa uma noite, uma madrugada, todo lutando com o anjo, até que ele receba a bênção dele. E a partir daquele momento que ela luta na madrugada, sozinho, só ele e o anjo, ele consegue vencer aquela luta, ele é transformado. Então, Jacó, ele inaugura para mim a oração da transformação. E a maioria das vezes a oração da transformação, ela é uma oração só você, só eu e Deus. São orações que são feitas sozinhas. São orações que são feitas de maneira com que eu preciso me reconhecer para que eu possa ser transformado. Aí nós temos a oração de Ana. É uma oração sincera. Mas através dessa oração sincera, dessa petição, que ela pede para se
algo, ela devolve para Deus aquilo que Deus deu. Ela traz para ela um filho, mas devolve um sacerdote, um instrumento. E Deus tem essa maravilhosa estratégia de aquilo que Ele nos dá, quando pedimos, precisa servir a Ele depois. É interessante, magnífico essas coisas. Davi, nós não precisamos citar Davi. Seria muito chover no molhado, vamos dizer assim. Davi é um salmista, Davi é um expert em adoração, um músico, tem as palavras que vêm do profundo do seu coração, de maneira que ele consiga adorar, suplicar, orar, cantar. Mas me chama a atenção a oração de Davi que ele faz no Salmo 51. Isso eu cito. O Salmo 51, ela é uma oração de arrependimento e pedido de misericórdia. Que quando Davi fala, Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Senhor, não se aparta de mim, não aparta de mim o teu espírito. Não me deixa sozinho, mesmo diante dos meus pecados. É uma oração muito corajosa. É uma oração aonde nós despimos e nos colocamos realmente diante de Deus a quem somos. Nós não colocamos uma oração para poder justificar o meu pecado através do pecado do meu coleguinha do lado. Meu irmãozinho pecou comigo e por isso eu pequei de volta. Ou melhor, eu repliquei o pecado do meu irmãozinho para outras pessoas. Me justifico diante de Deus através de... Não, é eu e Deus. É eu entendendo que se Deus não tiver misericórdia de mim diante daquele pecado, se Ele não ouvir essa minha oração de súplica e arrependimento agora, eu posso perder muita coisa. Posso perder tudo. Porque eu perdendo a minha intimidade com Deus, eu perdendo a minha ponte com o sagrado, a minha ponte com... Olha, eu tô perdendo tudo. Talvez não precise de mais nada. Talvez eu não vá querer mais nada. Não vai ter mais nada na minha vida que vai suprir essa falta do tudo que eu estou perdendo. Essas, para mim, são os homens de oração. E aí eu vou aqui voltar um passo atrás para o profeta Elias. O profeta das orações poderosas. Elias clama, ora a Deus, diante de todos, pede fogo. Elias, uma vida de oração, ele tem uma vida tão intensa de oração, que ele fala que aquilo que sai da minha boca, através das palavras da minha boca, porque as palavras da minha boca é a boca de Deus. A palavra de Deus sai através da minha boca. O que está saindo da minha boca procede de Deus. É incrível. A intimidade em oração de um profeta onde ele fala, olha, não vai chover. Mediante o que está saindo da minha... Mediante o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é de acordo com a vontade do meu Deus. Estamos alinhados em oração. Não chove. Mas também tem uma oração de... Como eu vou dizer, uma oração de arrependimento e desgosto, uma oração onde ele pede a morte, porque ele perdeu a informação, o contato de informação e de oração com Deus, que ele acha que ele está sozinho. E ele não está sozinho. Talvez se ele voltar novamente, em se linkar com... ele vai entender, Deus vai falar para ele, olha, você não está sozinho, tem mais. É o que acontece. A partir do momento que ele ora a Deus, Deus fala, não, pera, calma aí. Não é assim, come, bebe, sua jornada é longa, você não está sozinho, você vai encontrar os que ainda não se curvaram a Baal. Essas são as orações. Hoje eu oro com um poder fervoroso, amanhã eu estou arrasado.
Mas são orações. Não se identifica com nenhuma delas? Louvado seja Deus, mas são orações. E aqui eu vou encerrando aqui na parte do Velho Testamento com um homem de oração constante e exilado, que é Daniel. Daniel não tem local ideal para sua oração. Ele não faz orações em locais seguros. A maioria das vezes que nós vamos ler os momentos em que Daniel vai para o seu momento de oração, Daniel está em julgamento à pena de morte. Se não identificar, se não entender, se não decifrar o que o rei sonhou, vai morrer. Se você não fazer petições ao rei, em vez de fazer ao seu Deus, você vai morrer. E aí Daniel não perde o time dele de oração. Se ele fazia 3 vezes as suas orações ao dia, ele continua fazendo as suas orações. Continua o seu ciclo e a sua rotina de orações independente das dificuldades ou das ameaças que Daniel está sofrendo. É um homem de oração constante, independente de qualquer coisa. São as orações de Daniel. As orações que nós deveríamos fazer nos nossos momentos de dificuldade. Talvez eu no momento de dificuldade, no dia de hoje, eu nem quero orar mais. Hoje eu não vou orar. Vamos lá, vamos meditar. Vamos dormir com esse barulho. Mediante a isso, a gente já pula para o Novo Testamento, que é o nosso modelo supremo de oração, que é Jesus. Jesus faz orações para a multidão, para um ciclo menor, que são os seus discípulos, mas também faz as suas orações agoniantes, que é quando ele está sozinho. Quando ele pede súplicas ao Pai, mas ao mesmo tempo ele se rende à sua vontade. Como fazer uma oração onde nós entregamos as nossas vontades, anulando elas, para que nós possamos viver a vontade de Deus? É interessante. Esse é o nosso modelo de oração. E a partir de Jesus, então, nós vamos vivendo igrejas, momentos em situações da a igreja primitiva só vive de oração. Todas as situações nós vamos ver a igreja primitiva em oração. E a maioria das vezes lá em situações de perigo, em situações de ameaça, em situações onde os seus estão à beira de ser entregues à morte. Mas mesmo assim não perde o time da oração. Então esses exemplos que nós citamos na aula de ontem, aqui um pouco mais resumido, são os exemplos que nós temos de vida de oração. Das verdadeiras orações, daquilo que nós realmente precisamos focar e centralizar para que nós possamos aprender o que é realmente oração. A oração de intimidade e dependência. Oração, intimidade e dependência. Não é oração, o meu cheque branco para que eu possa viver as minhas novidades de vida, não. As minhas vontades e os meus querer, eu preciso entender se são os mesmos querer do meu Deus. E aí eu oro para me perguntar ao meu Deus o que é que nós vamos fazer junto no dia de hoje. Acho que essa é uma frase, não me lembro de quem, mas eu acho ela perfeita. A oração é eu perguntar para o meu Deus o que nós vamos fazer no meu dia de hoje. Então vamos refletindo, essa foi a nossa primeira aula. Vamos pedir a Deus, orar a Deus para que Deus dê para nós mais entendimento e traga mais luz para esse tema de oração. A próxima terça-feira nós vamos falar dos homens de oração contemporâneo, aqueles que vieram depois dos nossos irmãos primitivos. Então, vamos acompanhar, talvez na próxima quarta-feira a gente volta aqui e faz um resuminho, mais ou menos assim que nós estamos fazendo, e vamos viver os nossos dias de oração, nossos momentos de oração, mas sabendo que a nossa oração, ela não é um cheque, ela não é um cartão de crédito sem limites que eu uso para fazer o que eu quero para mim. Sempre que nós vemos os homens de oração do passado, sempre vão estar orando em prol de outros, ou em prol, como Davi,
do seu arrependimento, dos seus pecados, suplicando a Deus para que Ele não perca esse time, esse link de oração com o nosso Pai. Não afasta de mim o teu Espírito, para que eu possa continuar servindo. E aí agora em arrependimento que eu possa servir de uma maneira melhor. Então é isso. Na próxima terça-feira nós temos a próxima aula lá ao vivo, né, na nossa igreja, Ministério Profético, no bairro Tocantins. Eu te convido você a participar. É um tema muito controverso. Talvez nós buscamos temas que são realmente, mas nós esquecemos que temos algo que está dentro da nossa rotina que muitas vezes nós não entendemos como fazer. Como orar, como suplicar, a quem suplicar, para quem suplicar. Nossa ética de oração, vamos falar sobre isso. A oração de uma visão científica, biológica, fisiológica, o que a oração nos faz. Como ter uma vida de oração perfeita e como trabalhar um jejum. Esses são os nossos próximos temas, as nossas próximas aulas. Eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a todos a paciência de ter assistido a nossa aula no dia de ontem ou de estar assistindo a nosso resuminho aqui no dia de hoje. Deus abençoa que você tenha uma vida constante de oração e oração em sinceridade. E oração é intimidade. Oração é intimidade e poder ou intimidade é poder? Fica aqui a nossa pergunta. Deus abençoe a todos.